bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Hoje no quadro Minuto Mercado eu vou comentar um pouco sobre as ações da Sul América. No gráfico aqui, gente, que é de 5 minutos, tá? Eu já estou considerando aqui um período maior, desde maio de 2021, lembrando que este aqui é o Profit Trader Clear, tá? E o que a gente pode observar então aqui no gráfico das ações da Sul América, tá? A gente teve, na verdade, tá, uma queda mais acentuada nesses últimos meses, principalmente aí iniciando em julho mesmo de 2021, tá? A gente consegue perceber que ela já tinha, na verdade, tá? Como ela já estava mais em cima, no período aí de maio, tá? Até junho aí de 2021, então, na verdade, ela já tinha um suporte aqui nessa região. E a gente consegue perceber que ela passou, então, esse suporte mais ou menos aí em julho mesmo, começo de agosto, tá? E aí, depois que ela passou esse suporte, ela não retornou, então, para os valores, para as máximas que ela, na verdade, fez aí mais ou menos em maio, em junho desse ano, tá? Então, nós temos aqui a formação do que era suporte antes, agora a gente tem uma resistência na região aí dos R$ 30,91, tá? E ela não passou essa resistência ainda. E justamente pelo fato, tá, da ação não ter passado aí essa resistência, que acabou se formando aí nessa região, que passa a ser uma ação interessante da gente acompanhar. Porque como vários analistas chegam a comentar, tá? Não só os analistas gráficos, mas os analistas fundamentalistas também, que a gente espera então uma certa desvalorização da ação, tá? Para se tornar mais atrativo, para se tornar mais interessante uma posição compradora, tá? Então, na verdade, para quem esteja planejando aí comprar algum lote de ações, tá? Talvez seja interessante acompanhar aí as ações da Sul América, porque a gente já viu que a gente tem uma resistência, tá? Mais ou menos nessa região aí dos R$ 30, e a gente tem alvos, na verdade, aí na região dos 37, tá? Como aqui, por exemplo, que foi uma das máximas, na verdade, que ela fez aí esse ano, tá? Então, a gente já tem alvos aí nessa região. Então, é interessante, sim, observar justamente esse momento aí, mais de desvalorização mesmo, tá? Para pensar em uma posição compradora, tá? Dessa ação aí, visando alvos principalmente aí na região dos 30 mesmo, melhor ainda seria nos 37 ou mais, tá? Se ela passar, por exemplo, aí essa região aqui dos R$ 37, a tendência, tá, de tentar buscar alvos aí na região dos 39, 40, 41 é muito grande. Então, se você se posicionar, por exemplo, agora, tá, onde o ativo se encontra aí mais ou menos na região aí, tá? Dos 26, 25, mais ou menos, e sair aí na região, tá? Dos 37 ou 38, ou seja, quase R$ 40, o lucro, então, por ação vai ser até considerável, tá? Se a gente analisar aqui o gráfico de um ano, a gente consegue observar que esse ativo, tá? Na verdade, não teve uma desvalorização maior nos últimos anos. Isso também é muito interessante da gente observar, tá? Isso prova para a gente, então, que a ação ela tem aí boas perspectivas, tá? Se a gente analisar aqui, por exemplo, as máximas e as mínimas, tá? De 2021, a gente teve uma mínima na região dos 24,13 e uma máxima na região aí dos 42,19. Então, por isso que eu cheguei a comentar que se a ação chegar lá na região dos 37, pode ser que ela busque sim, tá? A região dos 40, justamente porque ela já teve uma máxima aí na região dos R$ 42. E se a gente voltar aqui, ó, tá, para o ano aí de 2020, a gente consegue perceber então que ela teve uma mínima de 20, tá, em 42, e uma máxima aí na região dos 60, tá, foi R$ 60,05. Então, isso é, na verdade, mais um motivo para a gente continuar acompanhando, tá? A ação mesmo, justamente porque a gente tem alvos aí já na região dos 42 e na região dos 60 também, tá? Que ela pode tentar
chegar também nesse patamar aí. E se a gente considerar anos anteriores, tá? Como 2019, por exemplo, a gente também teve uma mínima mais ou menos na região dos 20 aí, foi 22,68, e uma máxima aí na região dos 53,91. Então a gente consegue observar que na verdade, tá, ela fica variando aí entre esses valores, que é na verdade na região dos R$ 20 mesmo até a região aí dos 60 mais ou menos, tá? E o que é interessante também de se observar é que ela não passou dessa região dos R$ 20, tá? Então isso é mais uma prova de que a ação realmente tem boas perspectivas, tá? Porque ela se manteve aí nesse patamar, mesmo com a pandemia, tá? Mesmo com a desvalorização aí de muitas ações da bolsa, ela não testou esse suporte aqui da região dos 20, ou seja, ela não teve valores menores, tá? Que R$ 20, 16, 15. Então, isso é muito interessante de se observar também, tá? Ela pode sim chegar nessa região aqui, desse suporte dos R$ 20, inclusive passar ele um pouco, mas eu creio que se acontecer isso, pode ser que seja aí a continuação de uma correção mesmo, tá? Porque se a gente analisar aqui o gráfico anual, a gente consegue perceber que a gente teve um período, tá, de uma tendência de alta, e aí é super normal a ação ter o período aí de correção mesmo, tá? Então, mesmo se ela chegar aí nessa região dos R$ 20, ainda é interessante, tá? Por quê? Porque se a gente entra, tá, com uma posição aí compradora na região dos 20, com um alvo na região dos 50, R$ 60, então, na verdade, daria um lucro excelente por ação. É claro que a gente tem que considerar o longo prazo, tá? Para essa ação poder chegar aí até nos 40 mesmo, 45, 50, R$ 60, a gente está falando de meses, de anos, tá? A gente está considerando, então, o longo prazo. Mas que é interessante, sim, a gente acompanhar, então, os gráficos aí das ações da Sul América, tá? Devido ao desempenho que ela teve mesmo nos anos anteriores, tá? E ainda com a pandemia, então com certeza eu acho que vale a pena continuar acompanhando aí essa ação, tá? Retornando aqui para o gráfico de 5 minutos, então se a gente considerar aí as últimas semanas aí de outubro, a gente consegue perceber que na verdade após essa queda mais acentuada que ela teve, tá? Durante esses últimos meses aí, pode ser que ela comece, então, um ciclo de recuperação mesmo, tá? E aí, se ela chegar aqui mais ou menos, tá? Nos R$ 30 e passar aqui nessa região dos R$ 30, é bem provável que ela continue aí, justamente para poder chegar, então, nessa região aí dos 37 e 38 mesmo. Lembrando que, né, pode ser que demore então. E aí, nesse meio tempo, ela vai corrigindo, tá? As altas que ela for fazendo. Por isso que tem que ter um perfil mais arrojado mesmo, tá? Em relação a investimento em ação mesmo. Porque por mais que a gente tenha alvos em cima e que a gente tenha ali boas perspectivas, tá? Para a ação vai ter essas correções e o investidor ele tem que suportar essas correções, tá? Porque senão ele acaba saindo ali antes do tempo, tá? E aí pode ser que ele não lucre tanto ou que ele tenha, tá? Algum possível prejuízo por ter saído, tá? Antes ali do tempo mesmo, tá? Que ele precisaria esperar, então, para a ação se valorizar ali, tá? Até chegar no alvo mesmo. Então, isso, na verdade, depende muito mesmo do perfil do investidor. Mas que a gente tem oportunidades com essa ação, a gente tem sim, tá? Por isso que é importante, então, acompanhar, continuar acompanhando aí o gráfico das ações da Sul América, tá? Caso você tenha aí interesse mesmo em se posicionar em alguma posição compradora, adquirir lotes mesmo dessas ações. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar os vídeos, ativar as notificações também, porque só assim vocês conseguem acompanhar o conteúdo que eu venho publicando aqui no canal, tá?
e até o próximo vídeo.